Imagine só, um jovem de apenas 13 anos com o peso de um reino nas costas e o destino de uma nação em suas mãos. Esse é Henrique de Monmouth, o homem que a história conheceria como Henrique V da Inglaterra, nascido em 16 de setembro de 1386, em meio a intrigas palacianas e sonhos de grandeza. Se um dia você passar por Gales, não deixe de visitar o imponente castelo de Monmouth, um lugar que respira história e que fica a um passo da fronteira inglesa, quase como se fosse um presságio do futuro que aguardava esse jovem extraordinário. Filho primogênito de Henrique de Bolingbroke, que mais tarde se tornaria o rei Henrique IV, ele herdou não apenas um nome de peso, mas também um legado cheio de desafios. Sua mãe, a nobre Maria de Bon, era uma mulher de refinada educação, que escolheu o encantador Rochor Hall, em Essex, como palco de seu casamento em 5 de fevereiro de 1381. Um casal unido não apenas por laços de sangue, mas por uma paixão compartilhada, os livros. Juntos, eles formaram uma família que deixaria marcas profundas na história, com 6 filhos, entre eles, Henrique, nascido em 1386, seguido por Tomás, João, Humfrido Branca e, por fim, uma filha que chegou ao mundo em 1394, pouco antes de Maria falecer prematuramente no castelo de Peterborough. Mas a vida de Henrique não foi feita apenas de salões luxuosos e bibliotecas repletas de manuscritos. Desde cedo, ele demonstrou ser um guerreiro culto, dominando o francês e o inglês com igual maestria, além de um profundo apreço pela música e pela literatura latina. Não à toa destacou-se em torneios de justa e até participou de uma cruzada na Lituânia, experiência que só aumentou sua sede por conhecimento e aventura. Seu pai, João de Gante, duque de Lancaster, era filho de Eduardo III, e desde pequeno Henrique soube que seu destino estava entrelaçado com a coroa, mesmo que, na época, o trono fosse ocupado por Ricardo II, um monarca sem herdeiros diretos e cada vez mais instável. A situação se complicou em 1398, quando Bolingbroke foi exilado e suas terras confiscadas. A morte de João de Gante, em 1399, foi o estupim que faltava. Henrique teve então que fazer uma escolha: permanecer no exílio ou reclamar o que era seu por direito. A resposta veio com o retorno triunfal à Inglaterra, recebido por milhares de apoiadores que viam nele a esperança de um novo tempo. Em pouco tempo, Ricardo II foi deposto, e Bolingbroke assumiu o trono como Henrique IV. Alguns questionaram a legitimidade do ato, mas a verdade é que o reino precisava de estabilidade, e ele estava disposto a proporcioná-la. No entanto, governar não era tarefa fácil. Entre ameaças da Escócia, da França e rebeliões internas, Henrique IV lutou para manter o controle, enfrentando até mesmo problemas de saúde nos últimos anos de reinado. Mas, contra todas as probabilidades, conseguiu reorganizar as finanças do reino e fortalecer sua posição, preparando o terreno para que seu filho, Henrique de Monmouth, assumisse o legado da família Lancaster com firmeza. E que legado! Henrique V nasceu em uma época em que a Inglaterra e a França estavam mergulhadas na Guerra dos 100 Anos, um conflito que já durava décadas e tinha raízes profundas. Os reis ingleses há muito reclamavam direitos sobre territórios franceses como Normandia, Bretanha e Aquitânia, heranças de uma época em que a coroa inglesa dominava vastas regiões além-mar. A questão não era apenas territorial, mas também uma disputa por poder dentro da própria Igreja Católica, que via esses dois reinos como peças-chave em seu tabuleiro político. Quando Henrique V finalmente subiu ao trono, ele não herdou apenas uma coroa, mas um império à beira do colapso, e a chance de reescrever a história. E foi exatamente isso que fez. Com determinação, estratégia e um carisma que cativava até seus inimigos, ele transformou a Inglaterra em uma potência temida, provando que às vezes, os maiores heróis nascem das circunstâncias mais improváveis. Mas a história de Henrique de Monmouth não se resume apenas a coroas e batalhas. Ela é tecida com fios de resiliência, traição e um destino que parecia determinado a testá-lo desde a infância. Enquanto a França se desgarrava em sua própria guerra civil, com o rei Carlos VI, um homem de bondade notória, mas atormentado por crises de loucura que deixavam o reino à mercê de ambições predatórias, a Inglaterra assistia a um espetáculo não menos sombrio. O assassinato do Duque de Orleans por João, o destemido Duque da Borgonha, não foi apenas um crime de sangue, foi o estupim de um conflito que rasgaria a França em dois, criando um vácuo de poder que Henrique V, mais tarde, soube explorar com maestria. E enquanto a nobreza francesa se dilacerava, o jovem Henrique crescia sob a sombra de um legado manchado.
Seu pai, Henrique IV, havia arrancado a coroa das mãos de Ricardo II em um golpe que, embora justificado pela tirania do monarca deposto, deixou cicatrizes profundas na política inglesa. O fantasma da usurpação pairaria sobre a dinastia lancastriana como uma maldição, e Henrique de Monmouth, ainda menino, já sentia seu peso. Aos 8 anos, foi arrancado de seu lar e feito refém por Ricardo II, um ato cruel, mas estratégico, destinado a controlar as ambições de seu pai. Imaginem, uma criança cercada por estranhos, ciente de que sua vida pendia por um fio político. E no entanto foi nesse caldeirão de incertezas que seu caráter foi forjado. A educação de Henrique não foi a de um príncipe comum. Enquanto outros nobres se perdiam em banquetes e frivolidades, ele era submetido a um rigor quase espartano. Dominou o francês com a elegância de um cortesão, o latim com a precisão de um clérigo e o inglês com a força de um líder que sabia que suas palavras ecoariam nos campos de batalha. A música, o som do alaúde e da harpa, era seu refúgio, mas a espada e a lança, suas verdadeiras companheiras. Aos 12 anos, já era um mestre na arte da guerra, treinado não apenas para lutar, mas para comandar. Jousting, estratégia, equitação. Cada habilidade era uma peça em seu arsenal, preparando-o para um futuro que exigiria mais do que sangue real, exigiria genialidade. E então veio 1399, o ano em que tudo mudou. O dia 13 de outubro não foi apenas mais uma data no calendário, foi o momento em que Henrique de Monmouth, com apenas 13 anos, viu seu pai ser coroado rei da Inglaterra. Ele não foi um mero espectador, carregou a espada da justiça durante a cerimônia, um símbolo pesado em ironia e profecia. Aquele gesto não era apenas simbólico, era um aviso. A coroa que Henrique IV colocava na cabeça havia sido conquistada à força, e agora caberia ao jovem príncipe garantir que ela não fosse perdida. Nos anos que se seguiram, enquanto a saúde de seu pai declinava e a rebelião de Owen Glendower incendiava o país de Gales, Henrique foi lançado ao fogo. Aos 14 anos, já comandava tropas. Aos 16, enfrentava traições dentro da própria família com primos e tios conspirando contra a coroa que seu pai havia conquistado. Cada vitória, cada derrota, cada decisão tomada sob pressão era uma lição. E ele aprendeu todas. Mas havia algo mais sinistro se movendo nas sombras, a heresia. As ideias de John Wycliffe, o reformador que ousara desafiar a autoridade de Roma, ainda ecoavam pela Inglaterra, alimentando os lollardos, um movimento que a Igreja considerava uma ameaça mortal. Henrique, criado em uma época em que a fé e o poder estavam intrinsecamente ligados, entenderia cedo que a estabilidade de seu reino dependeria tanto de espadas quanto de dogmas. A Igreja era uma aliada poderosa, mas também uma mestre exigente, e ele não podia se dar ao luxo de perder seu apoio. Quando finalmente assumiu o trono em 1413, Henrique V não era mais o menino refém, nem o príncipe em treinamento. Era um homem moldado pelo fogo da adversidade, com uma visão clara: transformar a Inglaterra de um reino dividido em um império temido. E para isso ele olharia além do Canal da Mancha, onde a França, fragmentada e enfraquecida, aguardava, sem saber que estava prestes a enfrentar um dos maiores estrategistas que a história já conheceu. Mas a coroa que Henrique V herdaria não era um trono de rosas, e sim um campo minado de traições, rebeliões e uma economia à beira do colapso. Enquanto seu pai, Henrique IV, lutava para manter o Reino Unido, o jovem príncipe de Gales era lançado em um turbilhão de provações que o forjariam não apenas como guerreiro, mas como um mestre da sobrevivência política. O país de Gales não foi apenas um campo de batalha, foi sua escola. Ali, entre as colinas verdejantes e as fortalezas resistentes, Henrique aprendeu a arte da guerra e, mais crucial ainda, a ciência da gestão, porque de nada adianta ter exército se não há ouro para pagá-los. E o tesouro real? Um desastre. Herdado de um reinado marcado por desperdícios e revoltosas, o exchequer sangrava dinheiro enquanto as rebeliões se multiplicavam. Mas onde outros viam caos, Henrique viu oportunidade. Com mãos firmes e uma mente afiada, ele começou a reverter o jogo. Cortou gastos supérfluos, otimizou a arrecadação e, acima de tudo, garantiu que cada moeda gasta em guerra retornasse em lealdade ou território. Não era apenas sobre vencer batalhas, era sobre bancá-las. E as batalhas, elas não faltaram. Em 1403, o destino o colocou frente a frente com seu próprio mentor, Henry Percy, o temido Hotspur em Shrewsbury. Um confronto que deveria ter sido impossível, um príncipe de 16 anos contra um dos maiores generais da Inglaterra. Mas Henrique não recuou. Mesmo com uma flecha cravada em seu rosto, a centímetros de seu cérebro, ele permaneceu no campo, sangrando, liderando.
Quando o cirurgião John Bradmore removeu o projétil com uma técnica revolucionária, sim, revolucionária para a época, não foi apenas a vida de Henrique que foi salva, foi o futuro de um reino. Porque aquele jovem que sobreviveu à dor e à traição entendia algo que poucos compreendiam. A lealdade não se compra com palavras, mas com ações. E ele estava disposto a pagar o preço. Mas a lealdade também tem seus limites. Enquanto Henrique IV lutava contra as rebeliões no norte, incluindo a execução do respeitado arcebispo Richard Scrope, um golpe que abalou até os mais fiéis, o príncipe de Gales estava ocupadíssimo em Gales. Ou em Glendover, o líder da revolta galesa, era um osso duro de roer, mas Henrique não era homem de desistir. Vitória após vitória ele esmagou a resistência em Gros, capturou um dos filhos de Glendover, em Us, esmagou o último suspiro da rebelião. Cada batalha era uma lição, cada triunfo uma peça no tabuleiro do poder. E então, em 1407, veio o cerco que selaria seu legado. Com uma combinação de estratégia implacável e uma rede de aliados bem tecida, sim, aqueles mesmos irmãos e tios lancastrianos que o apoiavam desde sempre, Henrique provou que não precisava do título de rei para agir como um, porque um verdadeiro líder não espera pela coroa para governar, ele a conquista. E quando o momento chegasse, a Inglaterra sabia, não seria um rei qualquer que subiria ao trono, seria aquele que já havia provado que poderia carregar o peso de um império nas costas, e uma flecha no rosto sem jamais vacilar. E então, como um castelo de pedra sob o assédio implacável das marés, Aberystwyth caiu. Não por acaso, não por piedade, mas porque Henrique não deixava pedra sobre pedra quando se tratava de esmagar a resistência. Um ano depois, em 1408, as alianças tecidas com sangue e promessas, especialmente aquela com os franceses, sempre ávidos por ver a Inglaterra enfraquecida, começaram a mostrar suas rachaduras. Os ventos da guerra sopravam a favor dos lancastrianos, e o último bastião galês Arlec ergueu-se como um desafio final, um dedo em rixe contra o destino que Henrique já havia escrito. Mas Arlec não era apenas uma fortaleza, era um símbolo. Dentro de suas muralhas resistiam não só os sonhos de OVGLYNDWR, mas também o futuro de uma nação que se recusava a ajoelhar. E foi ali, entre o rugido do mar e o silêncio traidor das pedras, que o destino selou seu veredito. Edmond Mortimer, aquele mesmo Mortimer, herdeiro de sangue real, tutor de Henrique em seus anos de formação, homem que poderia ter sido um rei se a sorte não o tivesse traído, morreu durante o cerco. Não como um guerreiro em campo aberto, mas como um prisioneiro da própria lealdade, sufocado pelas paredes que jurara defender. Sua esposa, suas filhas, arrastadas para Londres como troféus de uma guerra que não escolheram, desapareceram nas masmorras da história, seus nomes reduzidos a notas de rodapé em crônicas frias. Os filhos que sobreviveram, condenados ao exílio nas montanhas, fantasmas de uma causa perdida, até que o tempo os engolisse sem deixar rastros. Arlec caiu. GLYNDWR sumiu. E com eles, o último suspiro de uma rebelião que poderia ter mudado a Inglaterra. Se não fosse por um príncipe que aprenderá, ainda jovem, que a guerra não se ganha apenas com espadas, mas com estratégia, paciência e a capacidade de estrangular o inimigo onde ele mais doía, em seus recursos, em sua moral, em sua esperança. Henrique não era um homem de meias medidas. Enquanto seu pai, Henri IV, definhava sob o peso de uma doença misteriosa, ataques que o deixavam trêmulo, dias em que a coroa parecia pesada demais para sua cabeça doente, o príncipe transformava cada revés em lição. A guerra no país de Gales não fora apenas uma campanha militar, fora um curso intensivo em poder. Ele viu como a falta de fundos podia asfixiar um exército, como a desunião entre os nobres podia ruir um reino. E mais importante, aprendeu que um líder não espera por ordens quando o momento exige ação. Assim, quando o rei adoeceu em 1405, e a sombra da incapacidade pairou sobre Westminster, Henrique não hesitou. Assumiu o Conselho Real aos 16 anos, não como um aprendiz, mas como um homem que já havia comandado homens em batalha. Arundel, o arcebispo de Canterbury, tentou resistir, que ousadia, um jovem príncipe ditando os rumos do governo. Mas logo descobriu que subestimar Henrique era como desafiar um lobo a mostrar os dentes. Em 1409, o velho clérigo foi afastado, seus aliados substituídos por homens leais ao príncipe. O governo na prática já não respondia a Henri IV. Respondia a Henrique. E o que fez ele com esse poder? Não desperdiçou um único grão de autoridade. Enquanto o pai se afundava em crises de saúde e o tesouro real sangrava, Henrique agiu. Enviou seu irmão mais novo, Thomas, com apenas 12 anos, para a Irlanda, não como um menino,
mas como um símbolo vivo da autoridade lancastriana, uma mensagem clara: a coroa não fraquejava, mesmo quando o rei fraquejava. Seu outro irmão, John, foi despachado para as fronteiras escocesas, onde rebeliões fervilhavam como chagas abertas. E ele próprio ficou onde o jogo era mais perigoso, no coração do governo, reformando finanças, cortando desperdícios, tecendo alianças com os Beaufort, seus meio-irmãos, homens que entendiam que o futuro da dinastia dependia de mãos firmes e decisões implacáveis. Porque Henrique sabia de uma coisa: um reino não se governa com saudades do passado. Se seu pai havia herdado um trono manchado de sangue e dúvidas, ele herdaria um império, e não iria esperar pela morte para começar a construí-lo. As dívidas da coroa? Ele as atacou com a mesma fúria com que havia citado Arlec. A desconfiança dos nobres? Neutralizou-a com concessões estratégicas, promessas que sabiamente nunca ultrapassavam o limite do perigoso. E quando o dinheiro faltava, quando as guerras em múltiplas frentes ameaçavam sugar os últimos recursos da Inglaterra, ele fez o que qualquer grande líder faria: inovou. Anuidades, empréstimos, negociações com mercadores. Henrique explorou cada brecha, cada oportunidade, como um jogador de xadrez que vê 5 lances à frente. E enquanto fazia isso, algo mais acontecia. O príncipe se tornava o rei que a Inglaterra nem sabia que precisava. Não por nascimento, não por direito divino, mas por prova. Porque quando um homem assume as rédeas de um império aos 20 anos, domina rebeliões, reformula um governo e ainda assim encontra tempo para planejar o próximo movimento, bem, isso não é sorte. Isso é destino. E o destino, como Henrique bem sabia, não espera por ninguém. Mas a guerra civil não era apenas um espetáculo de sangue e traição. Era um tabuleiro onde Henrique, o jovem príncipe, já movia suas peças com a precisão de um mestre. Enquanto a França se desgarrava em facções, com Carlos VI afundando em sua loucura e João sem medo, duque da Borgonha, lutando por poder como um leão acossado, Henrique observava, não com a impaciência de um espectador, mas com o cálculo frio de quem sabe que cada crise é uma oportunidade disfarçada. E que oportunidade era aquela? A França, outrora impenetrável, agora rachada por dentro. Carlos VI, um rei fantasma, cujos surtos de lucidez eram tão raros quanto os raios de sol em um inverno inglês. João da Borgonha, um homem que acreditava mais na força de sua espada do que nas palavras de seus conselheiros. E no meio desse caos, Henrique V, ainda príncipe, mas já pensando como um rei, via algo que os outros não enxergavam: uma brecha. Não para invadir, não ainda, mas para negociar, para tecer alianças que mais tarde se transformariam em vitórias. Ele conhecia bem a corte francesa, não por relatos de segunda mão, mas porque havia vivido lá. Hóspede, observador, até mesmo admirador da pompa e do esplendor que Paris oferecia. Mas Henrique não era um sonhador, era um estrategista. E enquanto os nobres franceses se digladiavam, ele via além, via as filhas de João da Borgonha, joias políticas esperando para serem colhidas. Uma delas talvez pudesse se tornar sua rainha. Uma aliança de sangue, não de amor. Porque o amor, no jogo do poder, é um luxo que só os tolos podem se dar. Mas o pai não via assim. Henrique IV, o homem que havia arrancado a coroa das mãos de Ricardo II, agora olhava para o filho com desconfiança. Demasiado ousado, murmuravam seus conselheiros. Demasiado rápido. O velho rei, enfraquecido pela doença, temia que o filho repetisse seus próprios erros, que a ambição queimasse mais rápido do que a razão pudesse conter. E assim, em novembro de 1411, veio a decisão: Henrique seria afastado. Não com violência, não com desonra, mas com a frieza calculada de um pai que ainda acreditava saber o que era melhor para o reino. O parlamento se reuniu. As palavras foram medidas, os decretos assinados. Anuidades foram cortadas, lealdades recompensadas, ou punidas. O príncipe, que havia sido a mão direita do rei, agora era um espectador. Para o bem do reino, disseram. Para evitar que a ambição ofusque o dever. Mas Henrique não era um homem que aceitava ser posto de lado. Ele havia aprendido com o melhor, com um pai que soube esperar sua hora, que soube quando ceder e quando golpear. E se o velho leão ainda rugia, o filho já afiava as garras. Então veio a doença. Henrique IV, o indomável, agora curvado pela febre e pela idade. O reino tremia. Quem governaria se o rei caísse? Quem seguria as rédeas de uma nação à beira do colapso financeiro, com a França em chamas e a nobreza dividida? Os burgueses de Londres sussurravam, os lordes se posicionavam, e no meio desse turbilhão, um nome ecoava cada vez mais alto: Henrique de Monmouth. O príncipe não perdeu tempo. Enquanto o pai se debatia entre a vida e a morte, ele agiu.
Não com rebelião, não com traição, mas com a precisão de um cirurgião. Tratados foram assinados em segredo. A Aquitânia, joia perdida da coroa inglesa, foi recuperada com um traço de pena. E quando, em julho de 1412, Henrique adentrou a câmara do pai, não foi como um suplicante. Foi como um herdeiro. Como um homem que já carregava o peso da coroa nas costas, mesmo antes de tê-la na cabeça. Perdoe-me, pai, pode ter dito. Mas as palavras eram apenas formalidade. O verdadeiro pedido não era por perdão, era por permissão. Permissão para governar. Permissão para ser o rei que a Inglaterra, mais uma vez, nem sabia que precisava. Não foi com palavras que Henrique conquistou o coração do pai naquela noite. Foi com um gesto que valia mais que 1000 promessas. Ao desprender-se da adaga que trazia à cintura, símbolo de poder, mas também de ameaça, ele não estava apenas entregando uma arma. Estava entregando uma trégua. Meu senhor, disse, e naquelas 2 sílabas cabiam séculos de lealdade forjada no fogo da desconfiança. Não se preocupe com minha vida. Ela não me pertence mais do que a Inglaterra. E ali, entre as sombras da Câmara Real, Henrique IV, o homem que havia governado com mão de ferro e coração partido, entendeu. Aquele não era mais o filho rebelde que desafiara sua autoridade. Era o sucessor que, contra todas as probabilidades, ele próprio havia forjado. O abraço que se seguiu não foi mera formalidade. Foi a rendição de um rei diante do destino. Lágrimas? Talvez. Mas não as de um homem fraco, as de um leão que, ao sentir a aproximação da morte, reconhece no filhote a garra que perpetuará seu legado. Por um breve momento a dinasta Lancastrian pareceu invencível, até que a doença, essa traidora silenciosa, voltou a sussurrar no ouvido de Henrique IV. Lambeth Palace, com suas torres refletidas nas águas escuras do Tâmisa, deveria ter sido um refúgio, um lugar onde o ar, carregado do murmúrio das orações, aliviasse a agonia do corpo. Mas nem mesmo os salmos conseguiram deter o avanço da moléstia. Em fevereiro de 1413, o rei foi levado de volta a Westminster, não como monarca em seu esplendor, mas como um homem que já pertencia mais à história do que ao trono. A Jerusalém Chamber, com seus vitrais filtrando a luz como se fosse a própria glória celestial, testemunhou seus últimos suspiros. Dia 20 de março. A Inglaterra perdeu um rei. E ganhou outro. Henrique V não chorou em público. Não era seu estilo. Mas na solidão da capela de São Bento, onde o eco das preces se misturava ao peso da coroa que ainda não usava, ele se ajoelhou diante de um eremita chamado William Anick, não por superstição, por necessidade. O que é certo quando o sangue do pai ainda mancha as mãos do filho? Pode ter perguntado. Como governar um reino dividido quando a própria consciência está rasgada? O eremita, sábio em sua simplicidade, não lhe deu respostas. Deu-lhe algo mais valioso, o silêncio para encontrá-las. E foi ali, entre a fumaça dos círios e o cheiro de cera derretida, que Henrique entendeu. Ser rei não era herdar um trono, era herdar suas cicatrizes. Os nobres conspirando nas sombras dos Mortimer, aqueles fantasmas do passado que seu pai havia trancafiado, esperando o momento certo para reacender a chama da rebelião. O jovem Jaime da Escócia, refém dourado em terras inglesas cujo resgate ou traição poderiam inflamar a fronteira norte. E acima de tudo, a França. Sempre a França, com sua coroa que, segundo os rumores e os velhos pergaminhos, também lhe pertencia por direito de sangue. Mas antes de sonhar com impérios, havia um reino para sarar. E Henrique V, aos 26 anos, sabia que a primeira batalha não seria travada com espadas, mas com gestos. Liberou Edmund Mortimer e seu irmão Roger não por fraqueza, mas por cálculo. Transformou-os em cavaleiros do banho, devolveu-lhes as terras confiscadas, e com um só movimento converteu inimigos potenciais em devedores eternos. O mesmo fez com os Percy, cuja linhagem havia sido queimada na fogueira da traição de Hotspur. Ao devolver ao filho do falecido rebelde as propriedades da família, Henrique não estava sendo magnânimo. Estava tecendo uma teia de lealdade que nenhum juramento forçado poderia igualar. E então veio o gesto que ecoaria pelos séculos, a transladação dos restos de Ricardo II. Não foi piedade. Foi política divina. Ao mover o corpo do último plantageneta de Kings Langley para Westminster, ao lado de sua amada Ana da Boêmia, Henrique V não estava apenas honrando um morto. Estava enterrando, literalmente, as disputas do passado. Veja, dizia ao povo sem precisar abrir a boca, aqui jaz a Inglaterra dividida. Mas é sob meu reinado que ela ressuscitará unida. A coroação em 9 de abril foi um espetáculo de simbolismo. Uma nevada inesperada cobriu Londres como um manto branco, sinal de purificação, sussurravam os clérigos. Ou de advertência pensavam os mais cautelosos. Henrique, porém, não viu presságios.
Viu oportunidade. Enquanto a multidão aclamava seu novo rei, ele já traçava em sua mente o mapa de um futuro onde a moral não seria apenas um ideal, mas a espinha dorsal do poder. Os lollardos, aqueles hereges que desafiavam a igreja e, por extensão, a ordem do reino, seriam tratados não com fogueiras mas com leis. A nobreza fracturada? Reunida não pela força, mas pela promessa de glória compartilhada. E a França? A França seria sua obra-prima, porque Henrique V não queria ser apenas um rei. Queria ser o rei, aquele de quem os menestrês cantariam, cujos feitos fariam tremer os salões de Paris. E enquanto a Inglaterra assistia, entre esperançosa e cética, ao jovem monarca dar seus primeiros passos no tabuleiro do poder, uma coisa era certa: o filho pródigo havia voltado para casa. E desta vez, não era para pedir perdão. Era para reclamar seu lugar na história. Mas a Inglaterra não era apenas um reino de glórias passadas. Era também um caldeirão de dissidências que ameaçavam consumir a própria coroa. Enquanto Henrique V sonhava com a conquista da França em solo inglês, uma guerra silenciosa se travava, a batalha pelas almas. E no centro desse conflito, um nome ecoava como uma maldição entre os clérigos e uma bênção entre os rebeldes: John Wycliffe. O ano era 1384, e suas ideias já haviam se espalhado como fogo em palha seca. A igreja, com suas riquezas e seu poder, tremia diante da heresia que pregava: a Bíblia não em latim, mas na língua do povo, a salvação não pelos sacramentos, mas pela fé, a autoridade não de Roma, mas da própria consciência. Para os poderosos era uma ameaça, para os oprimidos, uma revolução. E Henrique IV, o pai de nosso rei, sabia muito bem como lidar com revoluções com fogo. Foi assim que nasceu o Diarético Comburendo, um decreto tão elegante em seu latim quanto brutal em sua execução. Queimem os hereges, dizia a lei, como se a fé pudesse ser purificada nas chamas. E queimaram. William Saltrey, o primeiro mártir, transformado em tocha humana em 1401. John Badby, um simples sapateiro, reduzido a cinzas por se recusar a renegar suas crenças. A mensagem era clara: ou a igreja ou a fogueira. Não havia meio termo. E então veio Sir John Oldcastle, o amigo de guerra, o companheiro de armas, o homem que salvara a vida do próprio Henrique em campos de batalha galeses. Um herói. Um traidor, um lollard. Quando o levaram perante o arcebispo Arundel em 1413, o rei deve ter sentido o peso da ironia. Aqui estava ele, o monarca que sonhava unificar um império, sendo forçado a escolher entre a lei de Deus e a lealdade a um homem. Dele 40 dias ordenou Henrique, como se a dúvida pudesse ser resolvida com um prazo. Que reflita. Oldcastle refletiu. E então fugiu. A Torre de Londres, aquela fortaleza inquebrável, provou ser tão porosa quanto a fé de um rei diante de um amigo condenado. Oldcastle escapou, teceu uma conspiração, e quando a trama foi descoberta, seus seguidores foram massacrados como cães. Ele próprio, porém, desapareceu como uma sombra, até 1417, quando a justiça real finalmente o alcançou. Enforcado até quase morrer, queimado até virar cinzas. Um fim digno de um herege. Ou de um mártir. Dependia de quem contava a história. Henrique V, é claro, não tinha escolha. Ou pelo menos, era o que ele dizia a si mesmo enquanto assistia as chamas consumirem outro corpo. É a vontade de Deus, murmuraria, enquanto o cheiro de carne queimada se misturava ao ar de Londres. Mas Deus, naquele momento, tinha problemas maiores para resolver, porque enquanto a Inglaterra queimava seus dissidentes, a igreja se rasgava ao meio. O grande cisma do Ocidente não era uma simples briga de clérigos. Era um escândalo que manchava a própria face da cristandade. 2 papas. 2. Um em Avignon, ajoelhado aos pés dos franceses, outro em Roma, cercado por italianos ambiciosos. E entre eles, uma Europa dividida, confusa, cansada de santidades que se vendiam ao melhor lance. Por décadas, os fiéis haviam sido forçados a escolher qual dos dois era o verdadeiro vigário de Cristo. A resposta, como sempre, dependia de quem pagava mais. Até que em 1409, os cardeais, exasperados, envergonhados, decidiram resolver a questão à sua maneira, elegeram um terceiro papa. Sim, você ouviu direito. Agora eram 3. O Concílio de Pisa, que deveria unificar, só multiplicou a confusão. E foi então que Sigismundo, o ambicioso rei da Hungria e futuro imperador, decidiu que já era suficiente. Vamos acabar com isso de uma vez, disse, e convocou o que seria o maior espetáculo eclesiástico do século. O Concílio de Constância. Henrique V, sempre o estrategista, viu ali uma oportunidade. Se a igreja estava fraturada, ele seria o martelo que a reuniria. Se a Europa duvidava, ele seria a voz da certeza.
E assim em novembro de 1414, enquanto a neve começava a cobrir as ruas da cidade alemã, o rei inglês enviou seus diplomatas com uma missão dupla, provar sua devoção à fé e garantir o apoio de Sigismundo, porque Henrique não era apenas um cruzado, era um jogador, e no tabuleiro de Constância cada peça movida era um passo mais perto de seu verdadeiro objetivo, a França. O concílio durou 4 anos. 4 anos de intrigas, de acusações, de papas depostos e cardeais humilhados. Até que em 1418 finalmente, um nome emergiu das cinzas da discórdia, Martim V. Um único papa, uma igreja reunida, e mais importante, uma bênção papal para a causa inglesa. Agora nada impedia Henrique de olhar para o sul, para aquelas terras que por direito de sangue e conquista lhe pertenciam. A Guerra dos 100 Anos não era apenas uma briga por um trono, era uma questão de honra, de destino, de um legado que remontava a seu bisavô, Eduardo III, aquele que primeiro ousara reclamar a coroa francesa como sua. Porque a França em 1415 era um reino dividido, um trono vago, um povo cansado, e um rei inglês que finalmente tinha Deus, a igreja e a história do seu lado. A pergunta já não era se Henrique invadiria. Era quando? 3 milhões de coroas? Não. Henrique V não estava disposto a pagar em ouro pelo que já era seu por direito de sangue e espada. A sorte e a demanda, essas sim eram as verdadeiras rainhas que governavam o trono francês, e elas não se curvavam a moedas, mas à força daqueles que ousavam tomá-lo. Foi Eduardo III, o próprio Leão de Plantageneta, quem havia aberto as negociações décadas antes, com a elegância de um rei que sabia que a paciência é a arma mais afiada de um monarca. O Tratado de Bretigny, em 1360, foi um gesto de generosidade francesa, ou melhor, uma admissão de derrota disfarçada de diplomacia. A Aquitânia, a Gasconha, Poitou, Limousin, até a joia estratégica de Calais, todas entregues como se fossem migalhas de um banquete que a França já não podia mais servir. Em troca, Eduardo abriu mão de seus direitos sobre Normandia, Anjou, Maine, terras que na verdade nunca deixará de considerar suas. Mas o rei francês, como sempre, falhara em honrar o acordo. Os anos se arrastaram, e a traição se tornou a linguagem oficial de Paris. Enquanto isso, a casa de Lancaster sangrava. Richard II, fraco e indeciso, deixará a Inglaterra à mercê de sua própria decadência. Henrique IV, seu pai, lutara contra rebeliões e a sombra de uma coroa que nunca lhe coubera perfeitamente. Mas agora era diferente. Agora, o trono inglês era ocupado por um homem que não apenas herdara o sangue de Eduardo III, mas também sua visão e sua sede por justiça. E a França? A França era um reino à beira do colapso. Carlos VI, o Louco, governava entre crises de insanidade, enquanto seus nobres se dilaceravam em guerras privadas. A corte francesa, outrora brilhante, agora se arrastava como um animal ferido. Era o momento perfeito. Não para pedir, para tomar. Henrique não se contentaria com migalhas. Não queria apenas a Gasconha, essa região ensolarada do sudoeste, nem mesmo Calais, a pérola do norte. Ele queria o que seu bisavô sonhara, a coroa da França sobre sua própria cabeça. E se os diplomatas franceses, em sua arrogância, ofereciam termos 2 milhões de coroas como dote por Catarina de Valois, a sexta filha de Carlos VI, ou a devolução de territórios perdidos há gerações, era porque ainda não entendiam com quem estavam lidando. Ele recusou, não com raiva, mas com a fria certeza de um homem que já vira o futuro. Os meses de negociações foram apenas um jogo, uma dança protocolar enquanto, nos bastidores, a máquina de guerra inglesa era afiada. Cada recusa francesa era mais um prego no caixão de sua própria soberania. E enquanto eles discutiam, Henrique agia. O exército inglês não era mais aquele conjunto desorganizado de arqueiros e mercenários que outrora vagara pela França. Agora era uma força disciplinada, forjada no fogo das rebeliões internas, como a de Sir John Oldcastle, esmagada sem piedade. Henrique aprenderá com os erros do passado. Seu pai, Henrique IV, lutara para conter levantes. Ele, por sua vez, transformaria essa energia em uma lâmina voltada para o exterior. Em 1414 e 1415, as forjas da Inglaterra trabalhavam sem descanso. Flechas eram produzidas aos milhares, armaduras polidas, canhões fundidos. A frota era reforçada não apenas para transportar homens, mas para dominar o Canal da Mancha, cortando a garganta do comércio francês. Aliados eram garantidos. Flandres, cujos portos eram vitais, Bretanha, cujos senhores odiavam Paris tanto quanto Londres, e acima de tudo, João sem medo, o ambicioso Duque da Borgonha, que via em Henrique um aliado contra seus rivais Armagnacs.
Até o imperador Sigismundo, envolvido no concílio de Constança, enviará seu apoio ou pelo menos sua bênção silenciosa. A Europa inteira sentia o cheiro da carne podre que era a França de Carlos VI. E Henrique? Ele era o abutre que sobrevoava, pronto para descer. Quando os franceses, em sua cegueira, ofereceram um último acordo, um dote maior, mais terras, qualquer coisa para evitar a guerra, Henrique sorriu. Não era um sorriso de triunfo, mas de inevitabilidade. Ele não estava ali para negociar, estava ali para conquistar. E a França dividida, fraca e governada por um rei que não sabia nem seu próprio nome, logo descobriria o preço de ter subestimado o leão de Inglaterra. A França, aquele reino de sonhos dourados e realidades podres. Enquanto Henrique afiava suas garras em solo inglês, do outro lado do canal, eles ainda brincavam de guerra. Sabiam que ele viria. Claro que sabiam. Os espiões sussurravam nos corredores de Paris, os mercadores trocavam olhares nos portos de Calais, e até os camponeses, esses eternos esquecidos, sentiam o cheiro de sangue no ar. Mas o que fizeram? Nada que valesse a pena. O rei Carlos VI, pobre alma, estava mais uma vez perdido em seus delírios, murmurando com santos invisíveis enquanto seu reino desmoronava. E quem assumiu as rédeas? Os mesmos lobos de sempre. O Duque de Borgonha, João sem medo com seu ódio visceral pelos Armagnacs. O Delfim Luís, um garoto ambicioso demais para seu próprio bem. E a rainha Isabelle, aquela serpente que já havia envenenado um reino uma vez e não hesitaria em fazer de novo. Eles se rasgavam em disputas mesquinhas como cães brigando por um osso podre, enquanto o verdadeiro predador se aproximava. E quem lideraria a defesa? Ah, aqui está a piada. Colocaram no comando um homem chamado Charles d'Albret, o condestável da França. Um soldado de carreira, sim, mas também um homem cuja lealdade era tão volátil quanto o humor de seu rei. Ao seu lado, João II de Bourbon, o Marechal Boucicaut, um nome que soava imponente nos documentos, mas que na prática, era mais um fantoche numa corte de fantoches. E o Delfim, o herdeiro do trono francês, Luís de Guienne, um rapaz de 19 anos com mais título do que experiência, mais orgulho do que estratégia. Ele seria o grande líder contra Henrique V. Era para ser uma defesa esmagadora. Era para ser o fim do inglês antes mesmo que pisasse em solo francês. Mas Henrique não era um homem que se intimidava com títulos ou exércitos mal costurados. Enquanto a nobreza francesa se afogava em banquetes e intrigas, ele já havia transformado a Inglaterra numa máquina de guerra. Cada moeda arrecadada, seja pelos impostos que esmagavam os camponeses, seja pelos empréstimos forçados dos mercadores, seja pelas joias da coroa penhoradas como se fossem tralhas de feira, tinha um propósito. Cada soldado recrutado, cada arco longo forjado, cada navio que cortava as águas do canal era uma peça num tabuleiro onde só ele via o jogo inteiro. E quando finalmente embarcou, em 11 de agosto de 1415, a bordo do Trinity Royal, não era um rei que partia para uma campanha. Era um juiz, um carrasco, um homem que não voltaria sem o que lhe era devido. Os franceses, é claro, riram. Como ousava aquele bastardo inglês, filho de um usurpador, desafiar a grandeza de França? Eles tinham os números, tinham as fortalezas, tinham a história do seu lado. Tinham tudo, menos a única coisa que importava, um líder que não tremia. Henrique não veio para negociar, não veio para ser tolerado, veio para quebrar. E quando seu exército desembarcou em Harfleur, em 14 de agosto, a França inteira deveria ter estremecido. Porque ali, naquelas praias, não era apenas uma invasão que começava. Era o início do fim. Harfleur não se renderia sem sangrar. E quando as primeiras flechas inglesas cortaram o céu, não foram apenas pedaços de madeira e ferro que caíram sobre a cidade. Foi o peso de um destino que a França teimava em ignorar. Os muros, outrora orgulhosos, agora tremiam sob o impacto dos canhões. As torres que por séculos desafiaram invasores, curvavam-se como velhos carvalhos sob o vento de uma tempestade que não passaria. Os franceses tinham números, tinham tradição, tinham até a geografia a seu favor. Mas Henrique tinha algo que eles haviam esquecido como se combatia: fome. Não a fome que corrói os estômagos, embora essa também chegasse. A fome que devora a alma de um exército sitiado. A fome por uma vitória que já não parece possível. Por 3 semanas, Harfleur sufocou. Os poços secaram. Os ratos desapareceram dos esgotos, devorados por mãos desesperadas. As preces nas igrejas se misturavam aos gritos dos feridos, e o ar fedia a morte antes que a morte chegasse. Os franceses, orgulhosos demais para se renderem, demasiado fracos para resistir, viram seus líderes negociar com o diabo inglês enquanto a cidade apodrecia sob seus pés.
E então, no dia 22 de setembro, as portas se abriram. Não por clemência, não por piedade, mas porque Henrique, em sua fria precisão, havia calculado o momento exato em que a rendição doeria mais do que a batalha. Quando os defensores, esqueléticos e com os olhos fundos, emergiram das sombras dos muros, não havia triunfalismo nos rostos dos ingleses. Apenas um silêncio pesado, o tipo de silêncio que precede um veredicto. Henrique não sorriu, não ergueu a voz em vitória. Em vez disso, fez o que sempre fizera, agiu. Os termos foram ditados sem espaço para discussão. Os ricos que jurassem lealdade poderiam ficar, com suas propriedades, suas vidas, suas ilusões de que ainda havia uma França que os protegia. Os pobres, expulsos, despojados, jogados nas estradas como lixo de uma cidade que já não os queria. Os clérigos que resistiram? Saqueados. As mulheres que ousaram desafiar? Violadas, a menos que tivessem a sorte de serem consideradas inofensivas, pelos códigos de guerra de um rei que se dizia piedoso. Henrique não era um santo. Era um conquistador, e conquistadores não pedem permissão, eles tomam. Mas aqui está o detalhe que a história muitas vezes esconde: ele também construía. Enquanto suas tropas saqueavam, ele já planejava a reconstrução. Enquanto os franceses amaldiçoavam seu nome, ele nomeava governadores leais para administrar o que restava. Harfleur não seria apenas uma cidade conquistada. Seria um exemplo, um aviso, um ponto de partida. E quando, no dia 8 de outubro, as tropas inglesas marcharam para longe das ruínas ainda fumegantes, não era uma retirada. Era um movimento. Calais os esperava. O inverno se aproximava. E Henrique tinha um exército reduzido, suprimentos escassos e um reino inteiro que ainda o subestimava. Mas ele também tinha algo que nenhum francês poderia compreender: a certeza de que Deus estava do seu lado. E Deus, como a história provaria, tinha um plano muito maior para aquele jovem rei. 9.000 dos mais bravos e destemidos da Inglaterra. Ao lado deles, uma equipe de apoio tão leal quanto habilidosa. Henrique V fez o que Eduardo III não ousara completar: atravessar o Somme. E não seria por falta de determinação. O rio serpenteava manso junto a um antigo val romano, perto de Blanchetaque. Os franceses conheciam a história. Sabiam que aquele ponto era a chave. E fizeram de tudo para impedi-lo. Destruíram o val. Queimaram pontes. Arrasaram as passagens. Cada obstáculo jogava Henrique mais fundo em território inimigo, cada dia o afastava mais de Calais, seu objetivo final. Mas a providência tem maneiras estranhas de favorecer os audazes. Quando os suprimentos começaram a escassear, foram os próprios camponeses franceses, aqueles que a nobreza desdenhava, que estenderam as mãos ao rei inglês. Em Noyelles, um vilarejo sem pretensões, um homem comum ofereceu o pouco que tinha. Outros seguiram seu exemplo, não por lealdade, mas por algo mais profundo: o reconhecimento de que aquele exército exausto carregava consigo uma causa que até os céus pareciam abençoar. E então, como um presente do destino, apareceu aquele val desguarnecido, Bettencourt. O Somme finalmente se renderia a Henrique em 19 de outubro. Não por força, mas por um descuido francês que a história transformaria em lendário. Os franceses, confiantes demais, acreditavam estar guiando os ingleses para uma armadilha. Mas quem afinal estava sendo conduzido? Na noite de 24 de outubro, enquanto o exército inglês se aquartelava nos arredores de uma pequena vila, os franceses se espalhavam pelo campo, certos de sua superioridade. Tramecourt enviava mensagens aos nobres locais: vinde, trazei vossos homens. Amanhã, esmagaremos esses invasores. E eles vieram, em massa. Como se a própria terra os convocasse para testemunhar o que seria não apenas uma batalha, mas um julgamento divino. Agincourt. O nome soaria como um eco através dos séculos. Um campo arado, úmido pela chuva da véspera, transformado em um pântano traiçoeiro. Um corredor estreito flanqueado por bosques densos, onde 12.000 franceses, orgulhosos, blindados, montados em seus corcéis, se amontoavam, convencidos de que o número bastaria para decidir o dia. Do outro lado, os ingleses, exaustos em menor quantidade, mas com algo que os franceses jamais compreenderiam: disciplina. E aquelas armas que mudariam tudo, os arcos longos. Henrique passou a noite em oração. Não por medo, mas por convicção. Ao amanhecer, enquanto a névoa ainda dançava sobre o campo enlameado, ele ordenou que estacas fossem cravadas no solo, uma barreira simples, mas mortal, contra a cavalaria inimiga. Os arqueiros se posicionaram em formação, flechas prontas. Hoje não lutamos por terra ou ouro, teria dito aos seus homens. Lutamos para que nossos filhos vivam livres. Os franceses, em sua arrogância, nem sequer atacaram de imediato.
Enviaram heraldos. Exigiram que Henrique se rendesse. Ofereceram termos. Como se a guerra fosse um jogo de cortesia, e não uma questão de sobrevivência. Mas o rei inglês já havia decidido, não haveria negociação. Apenas vitória ou morte. E então o primeiro comando. Um silvo cortou o ar. Depois outro. E outro. Até que o céu se encheu de uma tempestade de flechas, milhares delas, caindo como vingança sobre as linhas francesas. Os cavaleiros pesados em suas armaduras afundavam no lamaçal a cada passo. Os que avançavam eram recebidos por estacas afiadas e pelos golpes precisos dos homens de Henrique. A cavalaria, orgulho da França, virou-se contra si mesma. Cavalos desgovernados pisoteavam seus próprios mestres, enquanto os nobres, presos em suas armaduras, caíam como árvores abatidas, impossibilitados de se levantar. Os franceses ainda tentaram. Ondas de infantaria foram lançadas contra o centro inglês, mas o campo estreito os condenava. Empurrados uns contra os outros, escorregando na lama, eles se tornaram alvos fáceis. Os arqueiros ingleses, com uma cadência letal, transformaram corpos em barricadas. E quando a batalha chegou ao corpo a corpo, a vantagem numérica francesa revelou-se uma maldição. Seus homens não conseguiam nem levantar os braços para golpear. Henrique, no meio do caos, quase caiu. Um golpe o atingiu no rosto, derrubando-o no barro. Mas antes que a lâmina de um francês pudesse terminar o trabalho, seu irmão, Humphrey de Gloucester, jogou-se sobre ele, escudando-o com o próprio corpo. O rei se levantou, o rosto ensanguentado, os olhos ardendo com uma fúria sagrada. Deus está conosco, rugiu. E seus homens exaustos, feridos, acreditaram. Os franceses, em pânico, começaram a recuar. Mas não havia para onde correr. Os que tentavam fugir eram abatidos pelas flechas ou esmagados pela própria multidão. Os nobres presos em suas armaduras afundavam no lamaçal, sufocados pelo peso de seu próprio orgulho. E então veio o momento que selaria o destino da França. Henrique, percebendo que os prisioneiros nobres poderiam se voltar contra ele em um contra-ataque, deu uma ordem que chocaria a cristandade. Nenhum quarto. Os arqueiros, sem hesitar, executaram os prisioneiros. Não por crueldade, mas por necessidade. A guerra não era mais um duelo de cavalheiros. Era uma luta pela sobrevivência de uma nação. Quando o sol se pôs sobre Agincourt, o campo estava coberto de corpos. Dos 12.000 franceses, milhares jaziam mortos ou moribundos. Os ingleses, apesar das baixas, haviam vencido. Não pela força bruta, mas pela estratégia, pela fé e por uma teimosia que só os que não têm nada a perder podem ter. E Henrique V, o rei que partirá da Inglaterra como um jovem subestimado, retornaria como um lendário. Porque Deus, afinal, escolhe seus instrumentos. E naquele 25 de outubro de 1415, ele havia falado. Mas a vitória em Agincourt não foi o fim, foi apenas o primeiro golpe de um martelo que forjaria um império. Enquanto os feridos gemiam no campo ensanguentado e os corvos já começavam seu banquete macabro, Henrique V olhava para o horizonte com um frio cálculo que só os grandes conquistadores possuem. Os prisioneiros franceses, nobres capturados cujo resgate encheria os cofres da Inglaterra, tornaram-se repentinamente um peso. Quantos homens bastam para vigiar esses lobos em peles de cordeiro? Murmuravam seus capitães. E se eles se voltarem contra nós quando a noite cair? A dúvida era uma faca no escuro. E então veio a ordem, uma palavra seca cortante como o aço das espadas que ainda pingavam sangue, nenhum prisioneiro. Não houve hesitação, não houve piedade. Os arcos longos que horas antes haviam ceifado milhares, agora se voltaram contra os que se rendiam. Foi um massacre frio e eficiente necessário. Alguns dirão que foi crueldade. Os sábios saberão que foi guerra. Henrique não estava ali para ser amado pelos franceses, mas para quebrá-los. E um rei que hesita diante do necessário não merece a coroa que carrega. Mas a França, orgulhosa e teimosa como uma fera ferida, ainda tinha um último suspiro de fúria. Quando a poeira começou a assentar, um último bando de cavaleiros franceses, cegos pela honra ou pela desesperança, lançou-se contra as linhas inglesas. Era o derradeiro assalto, o grito de um povo que se recusava a aceitar a derrota. Os arcos longos responderam como sempre, com uma chuva de morte. As setas caíram como a ira de Deus e, em minutos, mais corpos se juntaram ao tapete de cadáveres que cobria Agincourt. O sol já se escondia e, com ele, o último suspiro da resistência francesa naquele dia. Quando a noite finalmente caiu, Henrique V não permitiu que seus homens descansassem na glória. A vitória não se mede por um campo conquistado, mas pelo que se faz depois, disse, enquanto ordenava que os feridos fossem levados a Calais. Não havia tempo para triunfos prematuros.
A França ainda respira, e um rei que deseja um império não pode dar-lhe folga. Em poucos dias o exército inglês partiu, deixando para trás um rastro de lendas e um aviso: isto não acabou. E assim, enquanto os cronistas franceses choravam seus mortos, 7.000, diziam alguns, 10.000, juravam outros, Henrique já traçava seu próximo movimento. Paris, a joia da França, tremia. Os nobres, divididos entre a vergonha e o ódio, sussurravam nomes: João, o destemido Duque da Borgonha, um homem cuja ambição poderia ser tão útil quanto perigosa. Por que não aproveitar a fraqueza deles? Pensaria Henrique, enquanto seus espiões se infiltravam nas cortes francesas. Por que não partir a França pelo meio, como se faz com o osso podre? Em novembro, quando o rei retornou a Londres, as ruas foram tomadas por uma multidão delirante. Sinos repicavam, crianças corriam com bandeiras, e até os mais velhos, que haviam visto Eduardo III sonhar com a coroa francesa, sentiam o coração arder de novo. Ele voltou, gritavam. O leão da Inglaterra. Henrique sorria, mas seus olhos já estavam além do canal. Porque um homem que conquista Agincourt não se contenta com uma batalha, ele quer um reino. E a França ainda não sabia, mas seu destino já estava selado. As portas de sua cidade se abririam, uma a uma como flores ante o sol. Rouen resistiria, é verdade, mas até as muralhas mais altas caem quando a fome e o medo roem por dentro. Normandia, a terra dos duques orgulhosos, curvou-se em meses. Sherborne, com seu porto estratégico, caiu após um cerco de 5 meses, uma ferida aberta no flanco francês. E quando o verão de 1418 chegou, Henrique já marchava sobre Rouen, a capital da Normandia, como um juiz que vem cobrar sua dívida. Os franceses, desunidos e traídos por sua própria nobreza, tentavam se agarrar a qualquer esperança. Mas como lutar quando os próprios aliados se voltam contra você? João, o destemido, o Duque da Borgonha, jogava seu próprio jogo, e Henrique soube aproveitar. Divide e impera, como diziam os antigos. Enquanto os franceses se dilaceravam, os ingleses avançavam, implacáveis e inexoráveis. E assim, passo a passo, cidade por cidade, Henrique V tecia a rede que um dia estrangularia a França. Não era apenas uma questão de espadas ou arcos longos, embora esses fossem instrumentos divinos. Era estratégia. Era paciência. Era a certeza de que Deus que lhe dera Agincourt não o abandonaria agora. Porque um rei não nasce apenas para reinar, nasce para conquistar. E Henrique V não descansaria até que a coroa da França repousasse sobre sua fronte, ao lado da inglesa. Um império. Um só trono. Um só rei. E o mundo tremia ante essa possibilidade. Enquanto a França se contorcia sob o peso de sua própria fome, os nobres, com as mãos trêmulas e os corações pesados, tomaram uma decisão que rasgaria a alma do reino: expulsar os velhos, as mulheres e as crianças, aqueles que já não tinham forças nem para implorar. Henrique V não desejava sangue inocente, mas a guerra não se alimenta de piedade. Eles dizem que não fui eu quem os colocou ali, murmuravam os lamentos entre os escombros de Rouen. E no entanto a história não se escreve com lágrimas, mas com aço e determinação. Cada vida perdida era um preço, sim, mas um preço que a providência parecia disposta a cobrar. Porque Deus não escolhe os fracos para forjar impérios. E então veio 19 de janeiro de 1419, um dia que deveria ter sido de triunfo, mas que a sorte, caprichosa, transformou em cicatriz. Uma derrota? Não. Um revés. Porque Henrique já havia esmagado a Normandia sob suas botas, a mesma terra que outrora fora berço de seus antepassados, o mesmo solo que Guilherme, o Conquistador, pisara para tomar a Inglaterra. Agora, o círculo se fechava. O sonho de Eduardo III, aquele que ousara reclamar a coroa francesa como sua, finalmente ganhava forma nas mãos de seu herdeiro mais implacável. E não era fantasia. Era destino. Os franceses, em sua arrogância, sorriam enquanto espalhavam notícias de suas vitórias. Mas Henrique sabia, a verdadeira batalha não se travava nos campos, mas nas salas de negociação, onde as palavras eram mais afiadas que adagas. Maio de 1419. Uma reunião secreta, um jogo de olhares entre leões e raposas. Carlos VI, o rei louco, cujo trono balançava como um barco à deriva. João, o temerário, duque da Borgonha, cujo nome era uma ironia, homem que tremia diante da própria sombra. E Henrique imóvel com a calma de quem já viu o futuro e sabe que ele lhe pertence. Ele não veio apenas por terras. Veio por ela. Catarina de Valois. Uma rosa entre espinhos, a chave que uniria as duas coroas não pelo fogo, mas pelo sangue.
Sua mão em casamento seria a paz que a França clama, sussurrou, enquanto seus dedos cálidos, firmes, se fechavam sobre um documento que selaria não apenas uma aliança, mas uma dinastia. Era generosidade? Não. Era estratégia. Porque um homem que oferece a mão direita enquanto esmaga o inimigo com a esquerda não é cruel, é visionário. E os franceses, em sua cegueira, aceitaram. O Tratado de Troyes não foi uma rendição, foi um casamento. Um casamento entre nações, entre ambições, entre o passado de Eduardo III e o futuro que Henrique esculpia com cada assinatura. 21 de maio de 1420. O selo real pressionado sobre a cera derretida. O título que ecoou como um trovão, regente da França. E então, 14 de junho, o altar de Saint-Jean em greve testemunhou mais que uma união, testemunhou o nascimento de um império. Paris finalmente curvou-se. Não por medo, mas por inevitabilidade. Henrique entrou na cidade não como um conquistador, mas como um rei que volta para casa. As ruas, outrora X, agora sussurravam seu nome. Até o ar parecia mais leve, como se a própria França respirasse aliviada por ter, enfim, um governante que não era fantoche de nobres ambiciosos. Mas a guerra não termina quando os tambores silenciam. Dezembro de 1420. O primeiro inverno de Henrique em Paris. As festas de Natal brilhavam com vinho e ouro, mas além dos muros, algumas cidades ainda resistiam, como feridas que se recusavam a cicatrizar. O Delfim, aquele menino teimoso que se autoproclamava herdeiro legítimo, ainda agitava bandeiras em Bourges. Paciência, Henrique murmurou, enquanto seus dedos traçavam rotas no mapa. A paciência é a arma dos reis. E então, fevereiro de 1421, o retorno triunfal à Inglaterra. Dover o recebeu com sinos de bandeiras, como se o próprio mar se abrisse para recebê-lo. 3 anos. 3 anos desde que partirá, deixando para trás um reino incerto e voltando com uma rainha no braço e um império no horizonte. Catarina, coroada em Westminster entre cânticos e incenso, era agora a prova viva de que os sonhos de Eduardo III não eram delírios, eram profecia. Mas a França ainda chamava. Sempre chamaria. E enquanto a Inglaterra celebrava, enquanto o ouro era contado e os exércitos reorganizados, uma carta chegou. 21 de março de 1421. Notícias que fariam até os mais corajosos empalidecerem. João, o Temerário, estava morto. Assassinado. Não em batalha, não por um inimigo, mas por seus próprios aliados, como um cão raivoso abatido por quem deveria alimentá-lo. A Borgonha, agora órfã de seu duque, era uma fera ferida. E uma fera ferida não obedece a ninguém. Henrique soube no instante em que as palavras atingiram seus olhos que a guerra recomeçaria. E desta vez não seria apenas pela coroa. Seria pela alma da França. Mas as notícias não pararam por aí. Enquanto a Borgonha uivava por vingança, enquanto os nobres franceses se digladiavam como lobos sobre uma carcaça, um novo sopro de esperança, ou de desespero, dependendo de quem olhasse, surgia nas linhas de batalha. Thomas, duque de Clarence, irmão do rei Henrique, havia partido para a França não como um general, mas como um homem possuído pela glória. E a glória, como sempre, é uma amante traiçoeira. Em Belgeu, ele avançou como um furacão, crendo que o destino o ungira para esmagar os franceses de uma vez por todas. Mas a guerra não se ganha com coragem sozinha, ganha-se com estratégia, com sangue frio, com a capacidade de ver além do brilho das espadas. Thomas não viu. Lançou seus homens em um banho de sangue desnecessário, um massacre onde os arcos ingleses, antes temidos como a própria morte, falharam. Os franceses, liderados por um Dauphin que muitos ainda chamavam de covarde, não apenas resistiram e venceram. E quando a poeira baixou, o corpo de Clarence jazia entre os mortos, mais um troféu para a causa que Henrique jurara esmagar. A notícia chegou como um golpe de machado nas costas. Henrique V, o rei invencível, o conquistador de Agincourt, viu seu irmão caído, sua campanha mancada, sua aura de invencibilidade rachada. Os ingleses, por mais que tentassem, não podiam mais ignorar. A França não estava de joelhos. Estava sangrando sim, mas ainda respirava. E pior, rira por último em Belgeu. Mas Henrique não era homem de se curvar ao luto. Enquanto os franceses comemoravam sua vitória como se fosse o fim da guerra, ele já traçava seu próximo movimento. Em junho de 1421, zarpou de Dover não como um rei ferido, mas como um predador que sentirá o cheiro de sangue na água. A França, however, tinha outros planos. O Duque da Bretanha, sempre um mestre no jogo de alianças, assinou um tratado com os ingleses, um gesto que deveria ter sido um triunfo, mas que, na verdade, era apenas mais uma peça no tabuleiro. Enquanto isso, nas sombras, o filho de João, o Temerário, o novo Duque da Borgonha, Felipe, o Bom, observava.
Homem de sorriso afável e ambição gelada, ele não era seu pai. Não agia por ódio cego, mas por cálculo. E seu cálculo levava cada vez mais perto dos ingleses. Henrique, porém, não tinha tempo para sutilezas. Chegou a Chartres como um vendaval, sitiou a cidade, e quando os franceses recuaram, não foi por derrota, foi por estratégia. Eles sabiam que um rei doente era mais perigoso do que um exército inteiro. E Henrique estava doente. A desenteria o corroía por dentro, uma traição do próprio corpo enquanto seu espírito ainda queimava por conquista. Os homens murmuravam. O moral desmoronava. Mas então, em dezembro, um grito de alegria ecoou pelo acampamento. Catherine, sua rainha francesa, dera à luz um herdeiro. Henrique VI, o pequeno príncipe que carregaria o peso de 2 reinos. O rei, mesmo febril, sorriu. Talvez fosse um sinal. Talvez Deus ainda estivesse do seu lado. Mas Deus, como sempre, tinha seus próprios planos. A primavera de 1422 chegou com uma crueldade peculiar. Henrique, agora uma sombra do homem que fora, arrastava seu exército de vitória em vitória. Meaux caiu, depois outras cidades, como frutas maduras colhidas por mãos cansadas. Mas cada passo era uma agonia. Cada ordem um esforço sobre-humano. Até que em agosto no castelo de Vincennes, o leão finalmente sucumbiu. Não foi em batalha. Não foi por uma espada francesa. Foi pela mesma doença que havia ceifado tantos de seus homens, uma ironia amarga para um rei que conquistara tanto, mas não pôde vencer seu próprio corpo. Quando a notícia se espalhou, a França inteira conteve a respiração. Os ingleses, atordoados, viram seu império recém-nascido balançar. Catherine, a rainha viúva, olhava para o pequeno Henrique VI e sabia. O trono que seu filho herdaria era feito de ouro e de cinzas. E enquanto o corpo de Henrique V era levado de volta a Westminster, envolto em pompa e luto, do outro lado do canal, algo se movia. Charles o Dauphin, agora Charles VII, o rei que ninguém levará a sério, erguia a cabeça. A França, esmagada, humilhada, começava a se levantar. E em algum lugar no coração da Lorena, uma jovem camponesa ouvia vozes. Vozes que falavam de espadas, de coroas e de um destino que ainda estava por ser escrito. Mas a história não se contenta com heróis, ela exige seu preço. E o preço de Agincourt seria pago em sangue, loucura e um reino dividido. Henrique V partiu, mas seu legado não. O trono que deixará para trás, agora ocupado por um menino, Henrique VI, de apenas 9 meses, tremia sob o peso de uma coroa que a própria Inglaterra mal conseguia sustentar. Os ventos da guerra que antes sopraram a favor dos ingleses, agora uivavam com fúria renovada. A França, que parecia joelho no chão, ergueu-se como um gigante adormecido, sacudindo as cadeias que a mantinham presa. E no centro desse redemoinho, uma figura inesperada surgiria para mudar tudo, Joana d'Arc, a donzela que ouvia anjos e empunhava uma espada como se fosse a vontade de Deus feita a aço. Enquanto isso, do outro lado do canal, a Inglaterra desmoronava por dentro. O rei menino crescia, mas sua mente não. Henrique VI, herdeiro de um império forjado na guerra, era um homem de orações, não de batalhas. E quando a loucura o consumiu, enquanto as vozes em sua cabeça se tornaram mais altas que as de seus conselheiros, o reino que seu pai conquistara começou a rachar. A nobreza, ávida por poder, dividiu-se como lobo sobre uma carcaça. York contra Lancaster. Rosa branca contra rosa vermelha. Uma guerra civil que não era apenas por um trono, mas pela alma da Inglaterra. E assim o sonho de Henrique V, aquele império onde os lírios franceses se curvavam ao leão inglês, desfez-se como cinza ao vento. Agincourt, que deveria ser o início de uma era, tornou-se apenas um eco glorioso em meio ao caos. A França, unida por uma fé renascida e uma rainha que se recusava a cair, expulsou os invasores de suas terras. E a Inglaterra, exausta, voltou-se contra si mesma, dilacerada por ambições que nem mesmo a memória de seu maior rei poderia conter. Porque a história, meu caro, não é feita apenas de vitórias. É feita de consequências. E as consequências de um rei como Henrique V eram demasiado grandes para que qualquer homem, muito menos um menino, pudesse carregar.